Queridos irmãos e irmãs, voltamos novamente com um novo estudo bíblico. Desta vez fizemos uma pergunta para todos: qual o nome das 5 pedras que Davi pegou para derrotar o gigante Golias? Eu confesso que fiquei surpreso com as inúmeras respostas que obtive, os irmãos me perguntando. Vamos lá. O gigante Golias atormentava todo o exército de Israel. Desafiava todos os dias. A visão do exército e do rei Saul eram no gigante. Eles concentraram-se no gigante e em suas forças e chegaram a uma triste conclusão: não podemos vencê-lo. Havia um jovem ungido de Deus que não olhou o tamanho do gigante, mas olhou o tamanho do seu Deus. E diante do tamanho do seu Deus, aquele gigante não era nada. Ele não precisa de armas de guerra para poder enfrentá-lo. A lógica humana dizia que o homem, para enfrentar o gigante, deveria ser um habilidoso guerreiro. Do contrário, não haveria chances. A lógica de Deus dizia que para enfrentar o gigante, o homem precisava depender de Deus. A lógica do homem: armas especiais, espada, escudos, armadura. Na lógica de Deus, 5 pedrinhas. Há um gigante em sua vida? Ele tem desafiado você? Tem desafiado a sua fé? Você acha que não pode vencê-lo? Não olhe para ele, olhe para Deus. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quando Davi ficou sabendo que um gigante estava ameaçando o seu povo e afrontando o seu Deus, sentiu uma motivação tão grande que pegou 5 pedrinhas lisas no ribeiro, colocou em seu embornal, junto com sua funda ou estilingue, e foi ao encontro de Golias. Aquelas 5 pedras podem ser comparadas a 5 tipos de sentimentos ou motivações de Davi. Apenas uma foi usada e as outras ficaram. Do mesmo modo, temos muitas armas para vencer os nossos problemas e devemos escolher como nos defender corretamente. Em nosso alforje, juntamos muitas lembranças que vão se tornando fardos em nossos ombros. Ao enfrentar uma situação grande como o gigante, precisamos saber qual pedra escolher para não errarmos o alvo. Não adianta irmos com as mãos cheias de pedras e usar a pedra errada ou motivação imprópria para resolver a questão. Vamos lá. Primeira pedra: ira. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Davi não usou esta pedra. Sua motivação não era raiva. Durante 40 dias, aquele gigante provocou o povo de Deus e eles ficaram enfesados, irritados. Davi ficou indignado, o que é bem diferente de irado. Ele não aceitou aquela injustiça e por isto resolveu enfrentar o gigante. Na verdade, Davi estava tão tranquilo que comparou Golias com um urso ou um leão, que já havia vencido e nem quis usar a armadura. Uma das características da raiva é a pressa e a precipitação. Se ele estivesse movido por pura raiva, nem teria ido primeiro pedir autorização do rei para enfrentar o gigante. A raiva, muitas das vezes, e claro, só atrapalha as coisas. Deixa a ira, abandona o furor, não te pacientes, certamente isto acabará mal. Isso está em Salmos, capítulo 37, versículo 8. Você perde o controle da situação quando age movido pela raiva. Em situações em que este sentimento toma conta, você fica cego e nem vê o que faz. Quando somos provocados por alguém, precisamos sair fora e deixar passar para depois resolver com mais calma. Você já usou a pedra da ira?
Não deixe a raiva tomar conta de você. Amém? Segunda pedra. Podemos dizer que a segunda pedra é o orgulho. Isto está em Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 37. Davi também não usou a pedra do orgulho, soberba ou arrogância. O povo judeu sempre estimou sua cultura, raça, religião e terra como superior aos outros povos. Eram orgulhosos. Davi ouviu isso a vida toda e talvez tenha sido ensinado a ser assim. Embora amasse seu povo e sua nação ao ponto de colocar a sua vida em risco por eles, não tinha esta arrogância de se achar superior aos outros. Não olhou aquele gigante por cima nem por baixo. Seus olhos estavam fixados em Deus. O filisteu Golias jurou que mataria o povo de Deus. Já Davi deu um exemplo diferente, declarando que iria até o gigante, não confiado à sua própria força, mas no nome do Senhor. Isso está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45-47. O orgulho leva as pessoas a fazerem juramentos, promessas e dizer as piores palavras de toda a sua vida. Esta vaidade pessoal é a motivação principal de muitas pessoas ao enfrentar os seus problemas. Por isto, Jesus ensinou a não jurar e apenas dizer sim ou não. Nós podemos ver isto em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Pois não temos poder nem mesmo de mudar a cor de um fio de cabelo em nossa cabeça. Isto nos faz ser mais humildes e dependentes de Deus, confiando que tudo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Isto está em Lucas, capítulo 14, versículo 11. Você tem usado a pedra do orgulho? Seja humilde e Deus te exaltará. Terceira pedra. Podemos dizer que a terceira pedra é a vingança. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. A pedra da vingança foi deixada por Davi. Certamente os filisteus e o próprio gigante Golias já havia atacado o povo de Deus. O sentimento de todos era o desejo de vingar-se desta injustiça. Entretanto, não tinham forças para enfrentar aquele gigante. O coração puro do jovem Davi sentia o amor de Deus em seu coração e uma confiança tão forte no Senhor que o impulsionava a resolver o problema de seu povo pela fé. Vingança é pagar o mal recebido, responder à altura ou fazer justiça com as próprias mãos. Não pense que vingar é apenas referente à violência física. Quando você fala de alguém que falou de você ou até mesmo deseja o mal, também é vingança. Segundo as palavras de Jesus, até mesmo quando você deixa de emprestar algo ou de andar com a pessoa, julgando que não merece por algo que tenha feito a você, seria uma forma de vingança. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 41 e 42. As reações são uma arma perigosa para o cristão. No impulso negativo, pode-se cometer grandes erros. Por isto, é bom orar e esperar antes de agir em resposta a uma provocação. Precisamos confiar que somente Deus é justo, o suficiente para resolver os nossos problemas e deixar Deus agir. Então, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isto está em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Você já usou a pedra da vingança? Deixe Deus agir em defesa de sua vida. Amém? Quarta pedra. Podemos dizer que a quarta pedra é o ódio. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Davi também não pegou a pedra do ódio.
talvez teria jogado esta pedra fora para não correr o risco de confundir e usar a pedra errada. O que motivou Davi foi seu grande amor por seu povo. Ele viu os olhares tristes e medrosos de seus conterrâneos e desejava trazer alívio e alegria aos seus corações. Quem odeia não consegue olhar nos olhos, e Davi olhou bem firme para Golias, declarando que Deus livraria o seu povo. O ódio é o oposto do amor ou ausência deste. Um coração que tem amor não pode ter este rancor, pois o amor não fica onde existe o ódio. Como as trevas que saem quando chega a luz, o ódio tem adoecido muitas pessoas. Por isto, precisamos nutrir o coração com amor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso está em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Se você estiver com esta pedra guardada, jogue-a fora. Você está guardando a pedra do ódio? Deixe o amor de Deus encher o teu coração. Amém? Quinta pedra. A quinta pedra, esta sim, podemos dizer que é o nome do Senhor. Isto está em João, capítulo 14, versículo 13. Esta foi a pedra escolhida por Davi quando deixou bem claro que enfrentaria Golias. Em nome do Senhor, isso está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi tinha plena confiança que Deus estava vendo tudo e que se importava com seus filhos e filhas. Se reagisse com ira, orgulho, vingança ou ódio, seria falta de fé. Quando alguém toca numa serva ou num servo de Deus, o Senhor se levanta para defender, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Isto está em Salmo 105, versículo 15. Deus protege os seus amados. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isto está em Isaías, capítulo 43, versículo 13. Antes de resolver qualquer situação, precisamos recorrer ao nome de Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Peça a Deus discernimento espiritual antes de fazer qualquer coisa. Use a autoridade que Deus te deu, repreendendo todo mal em nome de Jesus. Ore, interceda por quem está te ofendendo, como Jesus ensinou que devemos perdoar, amar e orar pelos nossos inimigos. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Sabendo que nosso verdadeiro adversário é somente um, Satanás, que usa as pessoas para nos atingir. Você tenta resolver os seus problemas de várias maneiras e nunca dá certo. Mas quando apenas confia no nome de Jesus, até mesmo o impossível acontece. Você tem usado o nome de Jesus? A autoridade do crente está no nome de Jesus. Amém? Eu não poderia terminar esta reflexão sem antes recomendar 5 pedras que todos nós precisamos. Primeira pedra, a pedra da oração. Mantenha uma vida constante de oração e você andará em espírito e terá um espírito forte em relação à carne. Segunda pedra, a pedra da comunhão. Comunhão com Deus é marcada pelos momentos que vivemos em sua presença. Tenha um tempo específico para a Bíblia em sua vida diária. Não termine um dia sem ter meditado na palavra. Deus disse a Josué: não te aparte deste livro, nele medite de dia e de noite, para fazeres tudo quanto nele está escrito. Assim serás bem-sucedido. Não negligencie
os trabalhos de sua igreja. Participe, contribua. Terceira pedra, a pedra da unção. Todos querem unção de Deus. Ela não vem em uma canção, em um momento de louvor, se antes a vida do adorador não estiver no altar. Após a comunhão e a oração, a unção virá sobre você, como veio sobre Davi. Quarta pedra, a pedra da visão. O crente precisa de visão. Sem ela, não se vai a lugar algum. Você vê mais do que os olhos humanos podem enxergar. Você precisa ver o gigante com os olhos da fé. Foi com estes olhos que o adolescente Davi viu a vitória em sua vida. Quinta pedra, a pedra da fé. A razão diz, eu preciso ver. A fé diz, eu preciso crer. Saul diz, tu não podes vencer o gigante. Davi diz, quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus? Diga para você mesmo, eu sou o exército de Deus. Sou a menina dos teus olhos. Pela fé obterei a vitória. 5 pedras, não 2, nem 3, apenas 5 pedras. E uma delas vai derrubar o gigante. Encha o seu alforje com elas e vá à luta. Se Davi tivesse usado qualquer outra pedra, poderia ter errado ou ser atingido por suas próprias pedras, com um tiro que sai pela culatra. O nome de Jesus é a pedra que atinge o alvo certo sem errar. Jesus sabia que o ser humano junta muitas pedras para atirar nas pessoas. Por isto, quando foram atacar uma mulher, julgando-a adúltera, convidou os acusadores a olharem para dentro de seus corações e ver a maior de todas as pedras de tropeço ao ser humano, que é o pecado. Isso está em João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. No Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5, Jesus nos ensina a deixar as pedras da ira, orgulho, vingança e ódio e confiar somente no Senhor. Talvez você esteja juntando pedras em seu coração como a ira, como o orgulho, a vingança e o ódio. Jogue fora estas pedras. Use apenas o nome de Jesus para te defender. Que Deus abençoe você. Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.